E o senador Lazier Martins protestou durante a sessão plenária do Senado esta tarde contra novas manifestações de teor político feitas no exterior por juízes do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no programa de segunda, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski aproveitaram a Brazil Conference nos Estados Unidos para criticar o governo brasileiro e o presidente da República. Lazier cobrou que o Senado não se cale diante dessas atitudes. Eu continuo muito preocupado com as atuações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como senador da República, consciente das nossas responsabilidades no Senado, com a divisão de poderes, eu não consigo admitir, entender mais um acontecimento como esse que se realizou na cidade norte-americana de Boston. Um movimento nitidamente político, a Brazil Conference, onde compareceram 2 ministros do Supremo, Barroso e Lewandowski, fazendo pronunciamentos lá fora contra o Brasil, contra o governo da República. E falo não como um bolsonarista, não sou nem bolsonarista, nem anti-bolsonarista. Eu pertenço a um partido independente, que até há pouco tinha um candidato, esse candidato abandonou o partido. O meu partido agora, o Podemos, está discutindo o que vai fazer, mas não é crível que lá fora, porque talvez não encontrasse condições de fazer aquele ato no Brasil, verberando contra o nosso país lá fora, diante de plateias estrangeiras, se manifestando e criticando o presidente da República, ministros de um poder que não tem essa atribuição. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, falando com apoiadores, também comentou brevemente o caso. Vocês viram ontem eu sendo acusado de ter matado gente na pandemia por um ministro? Outro ministro falando, eu sou a democracia, eu sou a verdade. Faltou falar só a luz, a fé, a esperança. Nós vamos vencer o inimigo, que sou eu. Viu isso aí? Vamos colocar, vamos fazer a camisa. Esse que falou que eu sou a verdade, a luz e a fé foi advogado do Batistinha. Senhor presidente. Começar com você então, Fiuza, sua avaliação sobre esse pronunciamento que destacamos do senador Lazier. Temos 2 minutos e meio, Fiuza. O pronunciamento do senador é fundamental. Esse é um pronunciamento fundamental. É a coisa mais importante que na cena atual, não só da política, como da vida brasileira. O senador demarcou uma posição que deveria ser a de todos os brasileiros democratas e principalmente aqueles investidos de autoridade. Não é possível você assistir a ministros do judiciário, da corte mais alta, no ano de eleição, se declarando partidários. Foi isso que eles fizeram. Se declararam partidários porque o ministro Barroso ele recebe uma pergunta de uma deputada que está perguntando, uma pergunta já absolutamente desmoralizante em si e para o ministro, perguntando o que pode ser feito para evitar que o presidente ganhe a eleição. A única resposta possível do ministro deveria ser: não é o meu papel me engajar em nenhum movimento contra ou a favor de candidatos, porque eu sou árbitro, eu sou juiz, eu sou guardião do equilíbrio. E a senhora deputada, jovem deputada, está fazendo essa pergunta à pessoa errada. Essa era a única resposta possível. Mas não só o ministro Luiz Roberto Barroso não deu essa resposta, não demarcou, como ele foi adiante e se referiu ao presidente da República como inimigo. Antigamente, quando era normal defender a democracia, sem fantasias, sem esses vernizes, esses da Brazil Conference foram todos a Boston para atacar a democracia brasileira. Mas todos, não tem mais o autoritário, o totalitário, o arbitrário encarnado. Não existe mais, são todos bonzinhos. Então, o que nós precisaríamos, eu gostaria muito de ver o senador Lazier
agradecendo a ele, evidentemente, é obrigação dele, mas a maioria não está cumprindo essa obrigação. Eu gostaria muito de vê-lo transformar o seu mandato num questionamento sem fim a essa questão, até que o Supremo e o TSE assumam sua compostura, coloquem o seu chapéu correto. Enquanto isso não acontecer, já que a gente já viu que o presidente do Congresso Nacional não vai se posicionar contra nenhuma dessas aberrações, nós precisamos que os outros parlamentares mostrem que isso não é democrático e com uma postura desse tipo, a gente quer ver ele no plenário, né, ele ali no exercício do mandato dentro da Casa Legislativa, repetindo, isso não pode ser um discurso único, isso tem que ser um aviso permanente daqui para frente, no plenário do Senado, no plenário da Câmara e, evidentemente, no plenário do Supremo, por aqueles que não concordem, né? O STF tomou partido, né? Integrantes do STF tomaram partido ostensivamente, e isso põe em risco a democracia. Augusto. Pois é, o Guilherme destacou um ponto muito importante, a solidão de quem protesta, né? Por que só o senador Lazier Martins, que merece todas as homenagens aí por dizer o óbvio, que é o que a gente diz aqui? Por que os outros senadores não protestam? Porque eles esperam que seja formada uma maioria contra o Supremo para agir. Isso é covardia. Isso é covardia. Coragem tem o Lazier. Lazier sempre teve, sempre foi um homem corajoso. Então ele se manifesta. O protesto solitário, ele expressa frequentemente a opinião da maioria popular. Nesse caso, o Lazier está falando em nome do povo brasileiro, da maioria. Não pode, as manifestações políticas são intoleráveis, são ilegais, são cínicas. Eles sabem que são proibidos de manifestar opinião porque eles são juízes. E eles não falam, eles só não falam nos autos. Eles falam fora. E opinam sobre tudo. Agora opinam sobre o voto. E perseguem um dos candidatos, que é o presidente Bolsonaro, tá? E absolvem ilegalmente um outro candidato que apoiam. Então, que outros senadores também se manifestem. Esse silêncio, né? Essa mansidão bovina dos senadores é uma vergonha, sobretudo, para o Senado. Você, Zé, 2 minutos e meio. O presidente Jair Bolsonaro disse tudo ali quando ele parafraseou a Bíblia, dizer, e é verdade, que o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, dissesse o seguinte: é quase isso mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Palácio do Planalto se não for por mim. É quase isso que ele disse, ou seja, por nós. Aí vem aquela famosa frase lá do tonto, o amigo do Zorro, não? Nós quem, cara pálida? A impressão que se dá é de que ele está falando em nome do povo. Augusto disse aí de uma forma muito interessante que o povo não admite debate político de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é que eu esteja aqui diminuindo o poder do Supremo Tribunal Federal, eu não faço isso. O poder do Supremo é muito importante. A Constituição de 88 definiu ali contornos importantes de controle da constitucionalidade, mas definiu também limites da constitucionalidade e da lei para os poderosos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, alguns estão saindo da caixinha. Não é o Supremo, mas a composição do Supremo atual está com o ego inflado demais. Este é o grande problema. Eu entendo que o Augusto tem razão. O Senado e a Câmara deveriam, de uma maneira organizada e até desorganizada, mostrar que não é bem assim, que não são os donos da verdade e que eles nasceram da Constituição para mostrar como se deve seguir a própria Constituição e não fazer uma nova Constituição. E isso desmoraliza e prega contra o Supremo Tribunal Federal.
entre os próprios ministros, já existem os que questionam esse movimento de colocar o Supremo na vitrine, numa disputa que o Supremo não gosta, que é a disputa eleitoral, a disputa política. Oceana, temos 2 minutos e meio. Olha, Vitor, o senador Lazier, ele só simplesmente transmite o que a população pensa, o eleitorado dele pensa, e que o brasileiro está cansado, né? 7 de setembro provou isso. A pauta número 1 das manifestações do 7 de setembro foi exatamente o respeito à Constituição por parte dos ministros daquela corte que deveria salvaguardar a Constituição. E aqui eu faço o nosso exercício diário que vamos fazer até a eleição. O vencedor da eleição para presidente esse ano indica mais 2 ministros para o STF em 2023. Imaginem mais 2 ministros dessa estirpe aí, né, de Barroso, Lewandowski, Alexandre de Moraes, porque esses ministros, eles não estão preocupados com a Constituição, eles não estão preocupados, Vitor, nem com o STF, nem com a Corte, nem com a instituição. Eles estão preocupados com o projeto de poder que eles têm, sim. Agora, o ministro Barroso, ele fala tanto dos pais fundadores dos Estados Unidos, vira e mexe, ele vem colocando, ele coloca o nome de um deles aí, Alexander Hamilton, isso, John Adams, aquilo. Interessante que mesmo aqui nos Estados Unidos, em Boston, né, em Massachusetts, que foi uma das 13 colônias originais dos Estados Unidos, ele não explica para a plateia ali também americana como Lula foi solto. Qual foi a armação ativista política da corte para soltar um ex-presidiário como Lula que não foi descondenado. Então, para que fique aqui bem estabelecido que para os pais fundadores, o ministro Barroso, ele seria uma vergonha de uma instituição que deveria ser levada a sério como o STF, mas que por causa de personagens como ele, hoje a população brasileira não leva.